Fala, nação coxa, beleza? Vamos falar então sobre os próximos 5 jogos do Coritiba na competição. A gente largou no campeonato com uma tabela muito complicada, muito dura. A gente pegou logo de cara 2 postulantes ao título, que é o Flamengo e o Internacional, ambos os jogos em casa. E pegamos 2 times paulistas também, tanto o Corinthians quanto o Red Bull fora de casa, que são times que tinham desempenhado um papel até que razoável jogando sob seus domínios. No jogo contra o Corinthians, a gente teve uma dificuldade adicional, que foi ter um jogador a menos, e para contrabalancear, no jogo contra o Red Bull, a gente teve essa vantagem para nós. A gente teve um jogador a mais praticamente no segundo tempo inteiro. Contra o Corinthians, a gente teve a nossa pior derrota em termos de resultado, e finalmente contra o Bragantino, a gente conseguiu a nossa primeira vitória no campeonato. E é assim que a gente vai para a próxima pernada de 5 jogos, com 3 pontos apenas e infelizmente na lanterna. A principal mudança que a gente vai ter agora é na comissão técnica. A gente não vai mais ter o Barroca à frente do nosso time. A gente vai ter a partir de agora outro treinador que a gente já conhece, né, do ano passado, que é o Jorginho, que deve implementar um tipo de jogo muito diferente daquilo que a gente estava acostumado. Inclusive, se você não viu, veja o vídeo que o Garcia fez sobre o que a gente espera do Jorginho para questões táticas principalmente. Eu vou falar agora particularmente sobre os próximos 5 jogos que a gente vai ter daqui para frente, que na minha opinião são jogos que têm um grau de dificuldade um pouco menor se comparados com aqueles que a gente fez anteriormente. O primeiro jogo vai ser logo de cara em casa, contra o Sport, que é um time que é candidatíssimo à queda para a segunda divisão. É daqueles jogos onde o recado que o time que joga em casa dá para todo mundo. Se você não ganha do Sport, principalmente perde do Sport, você tá dando um recado para todo mundo que teu time vai ser um postulante para queda para a segunda divisão. Então, esse jogo é obrigatório o Coritiba ganhar. Não é negociável o empate e também não é negociável a derrota. O Coritiba, aliás, mostrou um futebol mais consistente nas últimas partidas, que fazem com que a torcida possa ter confiança numa boa vitória contra o Sport no Couto Pereira. Na sequência, a gente viaja, a gente não tem jogos sequenciais em casa, infelizmente, nesse primeiro momento do campeonato, e nessa viagem a gente vai enfrentar o time do Botafogo. A gente acompanhou, inclusive, o jogo do Botafogo contra o Paraná Clube e outros jogos que jogou na primeira divisão. É um time que tem jogado muito no contra-ataque, muito na velocidade dos pontas, e tem, principalmente no Calu e no Honda, os principais nomes desse time. É um time que deve brigar pela metade da tabela, não deve ser um time que vai brigar lá embaixo para cair, e também não vejo um time que vai brigar para Libertadores e para título. É um time com cara de Sul-Americana. É um time até razoavelmente montado pelo Paulo Autuori. Historicamente, a gente não vai bem fora de casa. Com agora a história da Covid, sem ter a torcida, a gente tem chance de não ter pressão da torcida adversária e poder, como foi no caso do Bragantino, tirar o pijama de vez e mostrar que fora de casa a gente também pode ganhar jogos. Contra o Botafogo, na minha opinião, a gente precisa pontuar. Se ganhar, ótimo, mas principalmente se engatarmos 2 vitórias consecutivas, Bragantino e Sport, vai estar muito bem colocado esse 1 ponto, né? Caso a gente empate com o Botafogo lá, para voltar a jogar aqui contra o Galo. Não acho que seja interessante a gente jogar contra o Botafogo de peito aberto, e acho que o Jorginho não vai cometer esse erro. A gente deve fechadinho para jogar fora de casa, a gente deve com um sistema defensivo muito mais bem postado do que quando a gente jogava com o Barroca, e provavelmente a gente vai ter Neilton e outro ponta, que não sei se vai ser o Robson ou se ele vai testar outro, para jogar no contra-ataque e para o Sassá fazer os gols da frente. A gente tem um meio-campo hoje mais robusto, com Matheus Salles, Matheus Galdesani, e aí essa dúvida entre Luizinho e Bueno, por enquanto, até os 2 Giovannis estarem 100%. Depois desse jogo contra o Botafogo, a gente volta para o Couto Pereira para jogar contra o Galo, que na minha opinião é o time junto com o Flamengo e Internacional que vai brigar pelo título, principalmente pelo destaque que é o Sampaoli. Na minha opinião, é o melhor técnico do Brasil indiscutivelmente.
com a saída do Jorge Jesus, o Sampaoli é o treinador que consegue mudar a cara de qualquer elenco. O time do Galo ano passado não mostrou um grande futebol, teve suas dificuldades, e o Sampaoli pegou o elenco, modificou algumas peças e conseguiu dar uma cara completamente diferente. Historicamente, o Sampaoli joga muito em função do adversário. Então, é difícil você prever o que o Galo vai entregar contra o Coritiba aqui. Mas já garanto que vai ser um jogo extremamente difícil, vai ser um jogo que a gente vai pegar mais uma vez um postulante ao caneco, como foi com o Flamengo e como foi com o Internacional. Não é um jogo fácil. Se a gente ganhar, a gente vai estar num lucro enorme. E é outro jogo que, no mínimo, nós precisamos pontuar, principalmente por estar jogando em casa. Mas eu tenho que ser sincero com vocês. Com aquilo que eu vi tanto do Atlético Mineiro como do Coritiba até o momento, eu acho que uma derrota não seria surpreendente, mesmo sendo o jogo no Couto Pereira. Aliás, algo que eu falei também nos jogos do Flamengo e também no jogo contra o Internacional. Depois do jogo contra o Galo, mais uma vez teremos 2 jogos fora de casa sequencialmente. Primeiro contra o Goiás, que é um postulante à queda, como o Sport Recife, mas com a diferença de jogar lá em Goiânia. O Goiás teve troca de treinador recentemente, mandou o Ney Franco embora e contratou o Thiago Largue. Aliás, um treinador que muitos torcedores pediram durante muito tempo aqui no Couto Pereira. A gente vai poder ver os próximos 2 jogos do Goiás, até 3, para entender melhor como que o Goiás está jogando com o Thiago Largue, mas eu imagino que é um time que vai propor o jogo e vai vir para cima da gente. Mais uma vez, a gente vai ter a possibilidade de jogar um pouco mais fechado, sendo fora de casa, e principalmente jogando no contra-ataque. Depois de a gente jogar contra o Goiás, que é um jogo, por ser um adversário direto nessa briga ali pelo 16º, 15º lugar, a gente volta para Curitiba para fazer o clássico contra o Atlético. O que eu espero para o jogo contra o Goiás? Eu espero uma partida que nós temos que pontuar pelo menos, mas, diferente do jogo contra o Botafogo, a gente tem condição sim de ganhar o jogo, principalmente não tendo adversário com torcida. A gente tem tudo para ir até Goiânia e buscar a vitória. Esse seria um jogo fundamental, porque a gente ganhando do Goiás, a gente vem com moral para jogar na Baixada contra um Atlético, que nesse momento está em crise. Trocou de treinador, mandou o Dorival Júnior embora, não tem ainda previsão de qual treinador vai começar um trabalho agora, e provavelmente vai ter que ter um tempo para implementar algo. Então, agora a gente vai ver como que o Atlético vai jogar os próximos jogos. O Atlético, inclusive, vem de 4 derrotas consecutivas. Se o Coritiba ganhar o próximo jogo fazendo 3 gols, já passa o time do Atlético. Então, parece que não estão numa fase tão boa. Tem tempo, óbvio, né, para chegar até esse jogo. Ainda vai ter pelo menos 4 rodadas, né? Mas, de qualquer forma, se o Coritiba continuar, principalmente pontuando em cada jogo e saindo da zona de rebaixamento, o que dá um alívio para a instituição, para o time, para os jogadores e para a torcida, a gente pode chegar na Baixada em condições de vencer o clássico. A gente já mostrou isso, inclusive, com o Barroca, com muitas dificuldades no trabalho do Barroca, e a gente podia, inclusive, ter ganhado os 2 jogos e podia, inclusive, ter sido campeão paranaense. Agora, no Campeonato Brasileiro, se a gente ganha moral nesses 4 jogos próximos, se a gente chegar fora da zona e principalmente se a gente chegar na frente do rival, a gente tem uma chance razoável de ganhar o jogo, e aí sim, ganhando um clássico fora da zona de rebaixamento, a gente ganha uma força para continuar o nosso campeonato, que inicialmente é sair da zona de rebaixamento e posteriormente olhar para a Sul-Americana. Beleza, pessoal? É isso que eu espero para os próximos 5 jogos, depois dessa semana cheia de trabalho e depois da chegada do Jorginho, treinador que todos nós conhecemos e que tenho certeza que vai fazer um grande trabalho aqui como fez no ano passado. Até a próxima, inscreve no canal, coloca o sininho porque sempre vai avisar vocês quando a gente postar, e continue com a gente da Rede Coxa. Um abraço.